Tem um deputado do PT aqui dizer que não são eles que entendem de Faria Lima, mas eu nunca recebi doação milionária de banqueiro. Candidatos da majoritária da esquerda não podem dizer o mesmo. Eu nunca recebi dinheiro de herdeiro do Itaú, eu nunca recebi dinheiro de Odebrecht, eu nunca recebi dinheiro de Andrade Gutierrez, não sou amigo do Rubens Ometo. Então, assim, eu sei muito bem quem é que sabe defender interesse de bilionário e quem aumentou o privilégio tributário para os mais ricos desse país, tanto da elite privada como da elite pública. Para encaminhar o requerimento a favor do deputado Kim Kataguiri. Presidente, esse projeto basicamente faz duas coisas. Permite que o governo gaste ultrapassando o próprio arcabouço fiscal, que já é uma calamidade, né? O arcabouço fiscal que nós temos agora, somado com a PEC da transição, vai fazer com que em 2027 o orçamento discricionário seja zero, o que significa zero para a farmácia popular, zero para pé de meia, zero para Minha Casa Minha Vida, zero para meio ambiente, zero para infraestrutura, zero para qualquer despesa que não esteja obrigatoriamente colocada na Constituição. Então, com o modelo fiscal atual, o governo já gasta tanto de despesas obrigatórias que o orçamento já vai colapsar em 27. Esse projeto aqui permite que o governo ainda estoure para além dos 2,5% real, mais a inflação, aquilo que já foi gasto. Esse é o primeiro aspecto. Então veja, atenção o parlamento brasileiro. Já foi irresponsável aprovar a PEC da transição somado com o arcabouço, que vai colocar o Brasil pela primeira vez na história no apagão do serviço público em 27. Nesse projeto, nós estamos acelerando a trajetória do apagão, que vai acontecer em 27, pode acontecer já em 26. Então esse é um ponto fundamental. Mais autorização para o governo gastar para além do que já está gastando. O outro aspecto é tirar esses novos gastos do cálculo da meta. Então o governo diz o seguinte, ele vai chegar no ano que vem e vai falar, não, a dívida está controlada, nós ficamos dentro da meta. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, olha, eu tô com uma meta de, sei lá, pesar 60 quilos no final do ano. Vou chegar no Natal pesando 60 quilos. Só que nessa minha meta, eu não vou calcular o peso dos meus dois braços e das minhas duas pernas. Aí é fácil chegar na meta, né? O governo está basicamente falando, não, eu tenho uma meta de gastar pouco, para não endividar o país. Só que nessa meta eu tiro gasto A, gasto B, gasto C, gasto D, e aí a propaganda do governo vai ser, nós somos responsáveis, nós batemos a meta. Fizeram a mesma coisa no ano passado. Disseram, olha, o governo ficou dentro da faixa inferior do que podia ter gasto e que, portanto, o governo foi responsável. Foi responsável só no papel, porque o déficit real foi muito maior do que aquele que foi colocado em lei, porque o governo excluiu um monte de despesa e colocou dentro de receita líquida recorrente um monte de receita que era pontual, que não era recorrente. Colocou receita de CARF, colocou receita de transação tributária da Petrobras, que não entra no caixa do governo no ano seguinte. Então eu crio uma despesa que eu vou ser obrigado a gastar todos os anos, mas com uma receita que eu só tive nesse ano. Vocês entendem? A gente está acelerando com o carro na parede. E esse parlamento está dando chancela. Presidente, nós estamos tratando de um requerimento de retirada de pauta. Por óbvio, o MDB orienta não. Surpreendido com a desinformação do deputado Kim Kataguiri. Em primeiro lugar, o governo não quer mudar nenhuma regra que adotou com a votação e aprovação do Congresso Nacional. Até porque esse projeto de lei é de minha autoria, não é de autoria do governo, não é muito menos patrocinado por ninguém. Senhor presidente, eu queria primeiro agradecer ao deputado de direita que está defendendo a retirada de pauta, porque ele me convenceu ainda mais a ser a favor desse projeto. Os problemas que ele aponta são problemas do arcabouço fiscal. E aqui, para começo de conversa, nós precisamos sim resolver a questão da manutenção dos mínimos em educação e em saúde. Interessante que para essa turma aí da extrema-direita, dos fascistas e bolsonaristas, só não pode limitar o governo gastar com juros e com pagamento de dívida, que é o dinheiro que volta para os super ricos, que voltam para aqueles que financiam a campanha de vocês. Agora, por que que então está defendendo isso? Porque no final das contas, quando vai taxar super rico, não pode taxar. Senhor presidente e senhores deputados, mais uma vez eu venho até aqui. Este é aquele tipo de discurso
que eu recorto para mostrar daqui a 2 anos o que aconteceu a consequência daquela votação. Porque sempre que a gente discute orçamento nessa casa, sempre que a gente discute arcabouço, lei de responsabilidade fiscal, 113 do ADCT, primeiro que a maior parte dos parlamentares nem se interessam em relação ao que está sendo votado, né? Não sabe nem a proporção daquilo que está sendo gasto, o que é. Eu arriscaria dizer, eu apostaria, que o parlamentar médio não sabe explicar o arcabouço fiscal e votou. Para fora, pior ainda, vai entrar em orçamento, em 5% de fundo social, em banda superior de 70% da receita corrente líquida que bate no teto de 2,5% do arcabouço. Pior, as pessoas vão entender não só o que está acontecendo aqui hoje, mas o que aconteceu com a aprovação da PEC da transição e do arcabouço fiscal quando faltar água e luz no Ministério. Quando tiver corte de 100% em CAPES, 100% em CNPq, aí as pessoas vão entender o que está acontecendo nesse país e o que esse parlamento está aprovando a pedido do governo Lula. Eu vou fazer mais um apelo aqui já desesperançoso. Eu estou acostumado a perder, o trabalho de deputado de oposição é perder toda semana. Mas, no requerimento de obstrução, o governo teve 280 votos, ele precisa de 257. Não são muitos os parlamentares que precisam colocar a mão na consciência e entender o que a gente está fazendo de acelerar o carro do orçamento público em direção à parede, para a gente colocar um freio nisso. Se nós queremos priorizar saúde e educação, a gente tem que cortar gasto inútil. A gente tem que cortar 150 bi de privilégio tributário para os mais ricos, que hoje o PT diz que é contra. Mas quando o Lula pegou o governo, o gasto tributário estava em 3%. Quando o PT devolve o governo, ele devolve com 7%. Então os privilégios para bilionários que hoje eles dizem combater, foram eles que criaram. Já começa aí. Vamos investir em saúde e educação? Vamos. Então por que a gente não economiza 15 bi com um super salário? Ninguém do núcleo duro da base de esquerda do governo assinou a minha PEC para acabar com o super salário de juiz e promotor e com férias de 60 dias. Esse enfrentamento não se tem coragem de fazer. Não se enfrenta nem a elite pública, nem a elite privada. É só discurso. Não, vamos contra os mais poderosos, vamos contra os mais ricos. Na hora de votar, o governo disse que gasto tributário era prioridade. Está falando isso desde o começo do mandato. Já vai terminar o mandato do Lula, nada de cortar gasto tributário. Primeiro falaram, não, é 800 bi. Agora estão falando em cortar 15 bi. Porra, que coragem de enfrentar bilionário, né? Por isso meu voto contra. O Brasil está sendo governado por um estadista, que defende a soberania, que defende este Brasil, as cores da nossa bandeira e que defende a democracia. Das políticas, nós aprovamos aqui uma medida provisória de mais especialistas, porque é a demanda da própria população, vocês não escutam a população. Por isso aprovaram a PEC da bandidagem. E por isso também só pensam em anistiar golpistas e criminosos. Essa vai ser a 19ª vez que a gente abre uma exceção para o arcabouço fiscal. E eu repito, votei contra o arcabouço é frouxo para segurar o aumento da despesa pública, para segurar o aumento da taxa de juros, para segurar o aumento da inflação, mas nem o arcabouço frouxo que foi proposto e aprovado pelo governo Lula, o governo Lula quer cumprir. E mais uma vez eu repito, não tem nenhum problema em gastar mais com qualquer serviço público, desde que você corte o turbilhão de gastos inúteis e de privilégios que nós temos para a elite pública e a elite privada. E veja, todo dia eu escuto a mesma coisa aqui nessa casa. Não, porque vocês acham ruim quando gasta com o social, mas não querem enfrentar as elites, não querem taxar os super ricos. A maior taxa que vocês aprovaram até agora, neste mandato do governo Lula, foi a taxa das blusinhas contra o pobre. Que super rico que vocês taxaram. Eu não conheço nenhum bilionário que faz compra de $50 na Shein, viu? Eu nunca vi nenhum bilionário, presidente, indo comprar uma blusinha de $50 na Shein. Eu só vi pessoas de classe média ou pessoas mais pobres, as mais penalizadas por essa tributação. E é engraçado, né? Porque qualquer deputado aqui tem dinheiro para sair do país e trazer $1.000, isento de imposto em compras internacionais.
Agora, o pobre que não tem condição de sair daqui não pode comprar online. E eles estão falando que estão tributando os super ricos. Que absurdo. Outra coisa que eu escuto aqui. O problema é a taxa de juros. Mas, gente, o problema não é a taxa de juros. A taxa de juros é um sintoma da gastança que vocês estão promovendo. Vocês viviam demonizando o Roberto Campos Neto, dizendo é um sabotador, a taxa de juros está alta porque o presidente do Banco Central é bolsonarista. Agora o presidente do Banco Central foi indicado pelo Lula. A maior parte da diretoria do Banco Central foi indicada pelo Lula. E o Copom aumentou a taxa de juros para além da expectativa do mercado. A Faria Lima foi escutada, olha só, presta atenção, eu acho que o deputado petista não está entendendo o que está acontecendo no governo. A Faria Lima foi escutada e deu uma opinião de que a taxa de juros seria menor do que a que foi aprovada pela diretoria petista, indicada pelo PT do Banco Central. Aí vocês querem vir aqui jogar nas nossas costas a alta da taxa de juros? Pô, para fazer analogia de Hayek, pô, vocês enchem a cara. Aí no outro dia vocês falam, a culpa é da ressaca. Pô, você precisa se entender. Não adianta, mais uma vez, aumentar o gasto sem fazer a análise da qualidade do gasto. Olha o último PISA, estamos falando de investimento em educação, mais de 15 países mais pobres e que investem menos do que o Brasil têm nota maior do que a nossa, porque o nosso gasto é mal feito. Eu acho que a população brasileira está entendendo o que eu estou dizendo, né? Quem entende de Faria Lima aqui não somos nós, não. Então, eu acho que, se eu esticar a conversa, eu vou explicar demais aquilo que já é óbvio. Presidente, eu escutei um deputado do PT aqui dizer que não são eles que entendem de Faria Lima, mas eu nunca recebi doação milionária de banqueiro. Os deputados candidatos à majoritária da esquerda não podem dizer o mesmo. Eu nunca recebi dinheiro de herdeiro do Itaú, eu nunca recebi dinheiro de Odebrecht, eu nunca recebi dinheiro de Andrade Gutierrez, eu não sou amigo do Rubens Ometo. Então, assim, eu sei muito bem quem é que sabe defender interesse de bilionário e quem aumentou privilégio tributário para os mais ricos desse país, tanto da elite privada como da elite pública. União Brasil, ele vai orientar sim ao adiamento de votação. E mais um ponto que eu quero colocar. Estão falando muito sobre, estamos dando dinheiro para os banqueiros, aí ninguém liga. Estão tirando do limite do arcabouço empréstimo. Vocês vão pegar empréstimo de quem? De creche? Vocês vão pegar empréstimo de banco. Vocês estão tirando do limite do arcabouço e do cálculo da meta. Empréstimos que vocês vão fazer e não é para saúde e educação, não. É defesa, agricultura e energia. Então vamos falar a verdade do projeto em plenário. Querem que o Brasil use recursos de empréstimo internacional para a saúde e para a educação. Para quê? O dinheiro fica lá na conta, fazendo superávit, fazendo caixa. Porque para vocês só é vantagem botar dinheiro no bolso dos super ricos. Repito, para vocês, pobre tinha que ficar fora do orçamento. Com Lula, o pobre entra no orçamento nesse país. Extrema-direita, pelo amor de Deus, não votem contra a educação, não votem contra a saúde. Alô, alô, povo brasileiro. Mais uma vez, eu acho que tem gente que não entende como é que funciona banco, porque banco gosta exatamente da situação do país como vocês estão deixando agora. Gosta de muito gasto público e de juro alto, porque aí todo mundo coloca, fica muito fácil para o banco ficar emprestando dinheiro para o governo paga 15% para os bancos estão tranquilos. É ruim para o mercado de ações, é ruim para o mercado financeiro, para os bancos, para os grandes bancos, para os bilionários, é excelente, que eles não precisam tomar risco. Nenhum empresário vai querer arriscar o seu dinheiro se ele tem garantido que o governo Lula vai pagar 15% para ele ao ano, sem risco nenhum. Então, assim, a gastança que vocês estão promovendo é bom para quem não quer investir, é bom para quem quer deixar o dinheiro parado, é bom para o banco que vai lucrar, e não à toa os bancos sempre batem lucros recordes dos seus governos. Isso é papo furado, isso não existe. O que passa a existir no Brasil é cobrar de quem não pagava. Os ricos que não pagavam. Esses vão começar a pagar. Isso é justiça tributária. E isso o povo aplaude. Portanto, a orientação nossa é pelo texto. Sim ao texto, contra o destaque. Presidente, União Brasil libera, mas eu quero reforçar aqui meu posicionamento pessoal a favor desse destaque. Mais uma vez, você vê os parlamentares de esquerda falando que são contra banco, contra juro, mas aí eles estão tirando os limites do quanto empréstimo eles podem tomar de bancos internacionais. Depois vocês vão pagar esses empréstimos para banqueiro, que vão cobrar juro de banqueiro.
E eu gostei bastante de uma confissão implícita que foi dada aqui por um parlamentar petista, dizendo: mas gente, quando a gente pega empréstimo internacional, os bancos são rigorosos, então a gente precisa gastar bem. Entendi. Então vocês admitem que quando vocês gastam internamente, o gasto é um lixo, porque vocês não avaliam nada. Vocês só avaliam quando precisa seguir critério de banco internacional. Então, senhor presidente, justamente para a gente não endividar ainda mais o país, e aqui mais uma vez reforço, dos empréstimos do orçamento desse ano, dessa natureza, não tem 1 centavo para saúde e para educação, é energia, defesa e agricultura, portanto o discurso é mentiroso e o meu posicionamento pessoal é a favor do destaque.